sua presença. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos fazer a leitura de alguns versículos no livro dos Salmos. Salmo de número 37. Vamos ler os 7 primeiros versículos, sendo o último versículo, 7, somente a primeira parte do versículo. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Até aqui somente. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, nos diz assim: diante de uma colocação que o profeta faz, ao nosso Deus, ele diz, a quem ele está fazendo alguma sugestão, pedindo alguma providência, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu quero nesta manhã refletir com os irmãos sobre os dizeres destes versículos que temos lido, e como eu tenho entendido, gostaria que ficasse gravado em nossos corações nesta manhã, em meio a um mundo tenebroso, a um mundo tão difícil em que vivemos, onde não há segurança pessoal, coletiva, não há até muitas vezes disponibilidade de levarmos algum objetivo avante, porque as incertezas são muitas e dúvidas, não sabendo bem o que nos espera no dia de amanhã. Este é o mundo em que vivemos, e para nós cristãos, em meio a uma opressão maligna terrível, que a cada dia nos oprime de maneira tremenda, e diante de tantos ventos contrários, tantas tempestades contra nós, tantas ondas impetuosas que surgem contra nós, neste mar em que navegamos com o nosso barquinho, o que fazer? Mas nós temos a felicidade
e alegria sempre que levamos os nossos olhos aos céus e nos damos contas de que há um Deus cuidando de cada um de nós. Há um Deus que dispensa o seu cuidado para com os que nele confiam, para aqueles que nele esperam. Meus queridos, bem por isso o salmista, ele é enfático. O profeta Isaías faz algumas considerações e ele apela até para alguma ação da natureza, para que as nações temam a Deus e assim, em obediência a Ele, possa contar com a vontade dEle sobre aqueles que nele confiam, como ele diz no versículo lido: porque desde a antiguidade não se viu, não se percebeu, não se ouviu um Deus além de ti que trabalhe em favor daquele que nele espera. Há um Deus que trabalha em nosso favor. Há um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. E nós poderíamos citar várias ocasiões em que Deus se levantou e entrou com providência em favor do seu povo. Um Deus que nós encontramos registrado nas páginas da nossa Escritura, das nossas Escrituras, um Deus que se levantou em favor de uma nação sua, em favor de um grupo de pessoas, mas se levantou às vezes em favor de uma pessoa. O nosso Deus não mede circunstância para Ele agir em favor daquele que nele confia, daquele que nele espera. Se nós formos lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, nós vamos encontrar este Deus entrando, trabalhando e entrando com providência em favor de um povo que clamou a Ele, e Ele ouviu o seu clamor. Êxodo, capítulo de número 3, está escrito assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto,
desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Deus, ele diz a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor. Deus contempla a nossa aflição, mas Deus ouve o nosso clamor. Então o segredo é, na aflição, não é ficar sofrendo como que não tendo a quem recorrer. Não é ficar sofrendo e muitos até falando alguma coisa até má sobre a sociedade, sobre as aflições. Não. Em meio às aflições, a providência que nós devemos adotar para nós é clamar ao Senhor, porque Ele contempla a nossa aflição, mas na nossa aflição Ele ouve o nosso clamor. Glórias a Deus. E Deus disse: eu desci para livrá-lo. E livrar para quê? Como? De que forma? Deus disse: eu vou tirar o meu povo daquela terra, vou tirá-lo da aflição, vou tirá-lo do sofrimento e vou levá-lo a uma terra boa, uma terra larga, uma terra que emana leite e mel. Quando Deus entra com providência, Ele anula o que aflige e estabelece uma paz duradoura. Glória ao nome de Jesus. Deus livrou o seu povo, uma nação. Mas nós vamos encontrar isto novamente. Temos tantos exemplos, mas vamos citar apenas alguns. Vamos lá para o segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Nós encontramos uma outra situação. É um povo aflito. É o povo de Deus que está em aflição, porque lá na boa terra, onde o Senhor os havia conduzido, diz o texto que alguém começou a oferecer ameaça. O tempo não nos permite ler o capítulo todo ou mais versículos do capítulo, mas em um determinado momento, a Bíblia diz que chegaram alguns, capítulo 20, verso 1, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos moabitas vieram a peleja contra Josafá. Josafá, que era o rei de Judá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. A notícia péssima, a notícia má. Era uma confederação de algumas nações que subiam contra o povo de Deus. E diante desta notícia, o texto diz que Josafá temeu. Mas o que ele fez? E pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá.
versículo de número 11. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Senhor, Tu nos deste a herança, Tu nos deste a terra, está tão bem, mas agora vem um povo, vem uma confederação, vários povos, eles vêm contra nós, para nos lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. O que fazer quando em nós não há força alguma, quando em nós não há capacidade alguma, quando em nós há um sentimento de que, diante das circunstâncias, não há o que fazer? Nada podemos fazer. Mas Josafá tinha uma perspectiva muito valiosa. Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Um Deus que vê a nossa aflição, um Deus que ouve o nosso clamor e entra com providência em nosso favor. Diante disto, a Bíblia diz que e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O Espírito do Senhor no meio da congregação. E o que o Espírito do Senhor disse para aquele povo? Diz-nos assim: e Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. Quando nós não temos força alguma, capacidade alguma diante de algumas circunstâncias contra nós, o que fazer? É fazer ouvir Deus o nosso clamor. E Ele entrando com providência, Ele vai continuar fazendo exatamente como Ele fez. Ele assume a nossa causa por nós. Ele toma para Ele as nossas dores, o nosso sofrimento, a nossa aflição. E Ele entra com providência em nosso favor, e Ele entra exatamente da forma como Ele aqui prometeu. Esta peleja não é vossa, senão de Deus. Deus entra com providência em nosso favor de tal forma que nós não necessitamos mover uma palha, mover coisa alguma. O Senhor trabalha em nosso favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ouve, um Deus que contempla as nossas aflições,
Muitas vezes a gente, diante de alguma situação, nós dizemos: olha, eu estou sozinho, ninguém vê, ninguém sabe. Pode ser que aqui ninguém esteja vendo, ninguém esteja ciente, ninguém esteja acompanhando, mas nos altos céus alguém está te vendo, alguém está contemplando. Nesta manhã, você pode não ter falado a ninguém, nenhuma pessoa talvez tenha percebido o teu semblante, o que você pode transmitir através da sua fisionomia, em função de uma dificuldade que você está vivendo, mas alguém está vendo. E Deus trouxe esta palavra a nós aqui nesta manhã, porque Ele está cuidando de você, e Ele quer fazer algo por você, que homem não pode fazer. Você também não tem capacidade alguma, mas Ele tem, e Ele faz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E esta batalha, meus irmãos, ela foi uma batalha tão diferente das até então conhecidas, porque desta feita não foram os exércitos, não foram os que portavam armas que saíram à frente, mas a Bíblia diz que foram os cantores louvando o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E o que é que eles cantavam? O que é que eles diziam? A palavra de Deus nos registra que eles saíram, e diz o texto que eles iam dizendo, versículo de número 21, o que foi que eles diziam? E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Mas o que é que eles diziam? Versículo 21. E aconselhou-se com o povo, o rei Josafá, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Glórias a Deus. Desde a antiguidade não se viu, não se percebeu, não se ouviu de um Deus além dele, que trabalhe em favor daquele que nele espera. Espera em Deus, espera no Senhor, deleita-te nos seus caminhos, espera nele, e ele tudo fará em teu favor. Alguém poderia dizer: mas isto foi lá na velha dispensação, no tempo ainda da lei. Mas se nós voltarmos, se nós avançarmos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus agora cuidando do seu povo. E nesta ocasião, no Velho Testamento, Deus se manifestava, às vezes Ele próprio, como para Moisés, às vezes através de um anjo, mas Ele não estava literalmente presente junto ao seu povo. E talvez isto trouxesse até alguma dúvida, mas Jesus, vindo ao mundo, realizar a obra que Ele realizou e que nós estamos rememorando nesta manhã, nesta reunião, Jesus, Ele, a princípio, Ele, junto aos seus filhos, Ele esteve para também
contemplar as suas necessidades, sentir as suas angústias, as suas aflições, contemplar o seu sofrimento e ouvir o seu clamor. Vamos citar um texto no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, versículos de números 23 a seguir. É aquele texto que nos fala sobre a tempestade lá no mar. Diz o versículo 23 e seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus, homem, como qualquer um de nós, sentindo a fadiga de um dia de muito trabalho, ele teve fome, ele sentiu o cansaço, e aqui ele estava cansado, tanto é que entrou no barco e começam a navegar e ele dorme. Mas os versículos continuam. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Meus queridos, uma intervenção de Jesus presente em meio aos seus discípulos. Ele um pouquinho alheio porque estava dormindo, mas despertado, ele logo agiu, ele logo entrou com providência. Os discípulos estão temendo perecer, porque as ondas eram altas, o vento era forte, mas de repente alguém deles disse: olha, mas Jesus está aí. Mas ele está dormindo. Não, vamos despertá-lo, vamos acordá-lo. E alguém chegou e disse: mestre, não se te dá que pereçamos? Nós estamos perecendo, estamos indo a pique, todos nós. Se o nosso barco naufragar, todos nós vamos perder a vida. E o texto diz que Jesus ainda olhou para eles: homens de pouca fé, por que temeis? Estão temendo por quê? A tempestade é forte, as ondas são violentas, terríveis, mas mesmo diante disto não há o que temer. Não há o que temer, porque Jesus está no barco. E Jesus olha para o vento, olha para o mar. Mar, aquieta-te, vento. Mar, aquieta-te, ventos, cala. E aquele barulhão, aquele vento que talvez fazia um ruído: cala-te, vento. Mar, aquieta-te. O vento se acalmou e o mar se aquietou. E aí eles puderam olhar um para o outro e dizer: mas que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Este homem é aquele que está aqui nesta manhã cuidando de cada um de nós. Mas irmãos, este mesmo Jesus, aqui é um grupo de discípulos, mas este mesmo Jesus está cuidando de cada um individualmente. Vamos finalizando Lucas 22, capítulo 22, vamos para o versículo de número 31. Lucas 22,
versículos de Números 31 a seguir. Disse também o Senhor: Simão, 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 eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E eu começo a pensar neste versículo, eu começo a entender algumas coisas. Jesus, ele vai para os céus. Ele está vivendo os seus últimos dias e ele sabe tudo que ele havia experimentado durante o seu ministério. Ele sabe que tudo o que ele havia experimentado, os seus discípulos iriam experimentar. E ele sabia que tudo isto que lhe sobreveio, e normalmente junto com os seus discípulos, eles agora iriam enfrentar sem a presença dele, e mesmo depois com o Espírito o seu Espírito que ele enviaria, o Espírito não faria tentar, ou melhor, não faria cessar as provações, as tentações. E eles precisariam de algo muito importante para, mesmo com a presença de Jesus naquele tempo, e principalmente com o seu Espírito depois, eles poderiam enfrentar tais aflições, tais dificuldades. Jesus chega para Pedro, estão os discípulos, alguns dos discípulos, e ele diz: Pedro, 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 Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Jesus não negou as astutas ciladas do inimigo contra nenhum deles. Ele diz: Satanás pediu para você andar como trigo. Isso é tentação impossível para cada um de nós, sem a presença de Jesus na nossa vida. Mas Jesus disse: mas eu roguei por ti. Parece que Pedro era o mais vulnerável, e na verdade era. Jesus conhecia bem Pedro, conhecia o temperamento de Pedro. Ele, para pegar a espada aí, ele não pedia licença. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu vocês para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ah, como é importante a nossa fé em Deus. Como é importante a nossa fé neste Deus a quem nós servimos. Eu pedi por ti, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que Deus se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Meus irmãos, pode faltar na vida do cristão tudo, menos a fé, porque se faltar a fé, é derrota total,
irreversível. Mas enquanto houver um punhadinho, uma pequena porção de fé, tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, e a fé é algo tão importante na nossa vida, porque se nós continuarmos a leitura, Pedro, diante desta declaração de Jesus, no versículo 36, ele diz, 33, e ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Calma, Pedro. Pedro era o homem que falava, ele não pensava duas vezes. No primeiro momento ele já abria a boca e falava: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus disse: Pedro, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Calma, Pedro, não é bem assim. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça, mas vai com cuidado, vai com cautela. E Pedro, meus irmãos, daqui a pouco está negando Jesus, mas a fé de Pedro não pereceu, porque depois, naquele momento que Jesus o contemplava à distância, a fé de Pedro o levou a reconhecer o seu erro, as suas falhas, e a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado não despreza o Senhor. A fé não pode faltar a nenhum de nós, mas a minha vinda aqui nesta manhã é para meditar com vocês, é para refletir com vocês que nós temos um Deus cuidando de nós. Nós estamos aqui porque nós somos resultado do grande cuidado de Deus para conosco. Aleluia. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele está no seu santo templo, Ele está no seu trono, o seu trono está nos céus, mas Ele se curva das alturas para ver o que está na terra, e nesta manhã Ele nos contempla aqui. Aleluia. Nesta manhã Ele nos contempla aqui, e o cuidado dEle é notório sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua família. O cuidado dEle é sobre nós, de tal forma que não há o que temer, mesmo que estejamos navegando sobre o mar pela madrugada, e a tempestade se levante contra nós, as ondas querem nos levar para onde não queremos ir, e se mesmo assim nós contemplarmos um vulto andando sobre as águas, é aquele que, diante do nosso temor e até da nossa falta de capacidade de conhecer quem é aquele vulto, Ele é aquele que, quando tudo estiver para falhar, Ele vai chegar e vai dizer para mim e para você: não tem mais, tem de bom ânimo, sou eu. Nesta manhã Ele diz para você e diz para mim: não tem mais, eu estou no controle, eu estou no barco, não tem mais, tenha bom ânimo, tem bom ânimo, não tem mais, sou eu. Há um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Diante disto, concretizando, eu canto:
Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Todas suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Eu não sei para quem eu falo aqui nesta manhã, mas Deus está velando por você. Se tem te faltado esperança, se tem te faltado perspectiva de dias melhores na tua vida, Deus vela por ti nesta manhã. Deus vela por você neste dia. Deus está cuidando de você. Desfrute do cuidado de Deus sobre a tua vida nesta manhã. Esta palavra digna de toda a aceitação. O nosso Deus está cuidando